Olá pessoal, tudo bem? Sou eu aqui de novo, o Dr. Guilherme Dussadi, com mais um podcast Medicina com Saúde. Espero que vocês gostem. Hoje temos aqui um convidado que ele é anestesista, um grande anestesista inclusive. Mas antes de começar, deixa seu like, que ajuda muito o crescimento aqui do nosso canal. Se inscreve no canal, deixa seu comentário e se puder compartilha também. Assina o sininho da notificação aí. Vocês vão estar recebendo muito conteúdo muito em breve. Dito isso, vamos lá. Estou aqui com meu grande amigo, excelente anestesista, Dr. Vitor Agatti. Prazerzão, meu irmão. É muito prazer. E aí? Tudo bem? Tudo. Grande prazer ter você aqui. Muito obrigado pela sua presença e pelo seu tempo. Prazer é meu. Ok? Muito bem, Vitor. Conta aí pra gente antes, como é que foi a tua história, o que te levou a fazer medicina, eventualmente anestesia, se teve alguma outra profissão nesse meio tempo aí. Olha, Conte-nos sobre isso. há muito tempo atrás eu comecei fazendo nutrição. Adorava nutrição, achava que a gente tinha como ajudar os pacientes exclusivamente pela dieta. E me apaixonei por aquilo. Fui formado também pela Unirio, Hospital da UERJ. Trabalhei muito na UERJ, trabalhei com a hematologia da UERJ. E foi durante o meu convívio com a hematologia da UERJ que eu vi que a nutrição não era suficiente para o que eu queria de entrega para o paciente. E aí foi por causa disso que eu resolvi fazer medicina. No meio do caminho. Já na medicina você pensava em anestesista, em anestesiologia, ou isso foi no final, na metade? Isso foi quase no final. Fiz medicina focado na hematologia, fiz estágio na hematologia, por isso fiz residência em clínica médica. Olha, essa eu não sabia, hein? Clínica médica. Fiz residência em clínica médica, depois eu fiz residência em anestesia, e nesse meio do caminho ainda fiz um mestrado em neurociências pela Unirio, e aí acabei na anestesia. Hoje trabalho tanto como intensivista, né, em CTI, na terapia intensiva, como na anestesia. Minha vida é um pouco dos dois. E você trabalha na anestesia, na privada eu sei que você trabalha, mas na anestesia pública também ou só no CTI, no intensivismo público? Trabalho tanto no público quanto no privado na anestesia, mas na terapia intensiva, no momento, meu foco é só o serviço público junto com preceptoria de residência ou de algumas outras faculdades. Legal. Então, quer dizer que atualmente você exerce a medicina como anestesista, como médico intensivista, né? Mais alguma outra coisa relacionada não necessariamente a cirurgia, mas a consultório, etc. Alguma coisa do tipo? Atualmente não tenho nenhum vínculo ambulatorial ou de consultório. Eu fiz pós em clínica da dor também. Isso eu queria falar depois. Que foi um caminho que eu busquei aí durante a minha formação. Na época da pandemia, eu achei um tema muito interessante, busquei o conteúdo, busquei o conhecimento, mas não foi uma área que eu me encontrei. Eu gosto mais de estar no centro cirúrgico, gosto mais dos pacientes graves, dinâmicos, e o contexto ambulatorial não me atraiu tanto quanto a terapia intensiva e o centro cirúrgico. Maravilha, vamos falar disso mais para frente. Vou te fazer algumas perguntas aqui que eu tenho dúvida, né? Sobre o que a gente tem de atualidade sobre o tratamento da dor. Mas eu queria começar fazendo para você uma pergunta que é para talvez tirar dúvidas de muitas pessoas que me perguntam no consultório, colegas mesmo, amigos que não são médicos me perguntam, né? Todo mundo tem medo da anestesia geral. Me diz aí, anestesia geral atualmente. Se você quiser fazer um paralelo como era 20, 30 anos atrás, fica à vontade. Mas me fale aí quais são os mitos e verdades ditos por profissionais médicos e não médicos sobre anestesia geral. Esclarece aí, mediante a sua experiência, a sua perspectiva, para o pessoal que pergunta isso. Eu acho importante. Essa é uma dúvida muito comum, né? Tanto dos médicos quanto dos não médicos. Tem
muitas características hoje da anestesia que a gente importa da aviação, que é uma das instituições, né, um dos contextos mais seguros que nós temos. E a anestesia geral hoje em dia é tão seguro quanto voar de avião. Essa é a verdade. Com os cuidados que nós temos, nas estruturas que nós temos, com os monitores que nós temos hoje, a anestesia geral é uma das formas mais seguras de se fazer cirurgia, de se fazer anestesia. Diga-se, qualquer cirurgia, nós estamos falando aqui de cirurgia cardíaca, neurocirurgia, cirurgia pediátrica, cirurgia plástica, cirurgia torácica, por aí vai. Qualquer cirurgia, você considera que a anestesia geral é bem segura ou a mais segura das anestesias? Ela é extremamente segura. Certo. Em alguns procedimentos, a gente opta por fazer a sedação, por ter mais benefício do paciente, por agregar outras características e vantagens que a anestesia geral acaba sendo uma bala de canhão para matar uma formiguinha, como a gente costuma dizer. Né? Um exagero para o tamanho do procedimento. Né? Uma das características mais importantes num procedimento na hora de avaliar uma sedação ou uma anestesia geral é o tempo cirúrgico, porque o desconforto de ficar na mesma posição sendo submetido ao procedimento acaba prejudicando demais o paciente e, portanto, a qualidade cirúrgica, a anatomia, a ergonomia do cirurgião, o paciente virando de um lado, virando para o outro. Isso não há sedação que resolva a partir de um determinado tempo ali deitado na mesa. E também para a comodidade do paciente, né? Sem dúvida. A experiência do paciente é fundamental. E a maioria das vezes, em procedimentos prolongados, a anestesia geral é o que fornece a melhor experiência para o paciente. E, Vitor, o que a gente pode dizer de uma maneira mais coloquial aqui, que a anestesia geral oferece de segurança? O que mudou em medicações que nós temos hoje em dia de tecnologia? Pode falar do BIS, por exemplo, que nem é tão atual assim, mas eu peguei a fase antes e pós-BIS, por exemplo. Fala de algumas coisinhas para que as pessoas tenham um pouco de consciência, conhecimento e informação de que a anestesia geral não é o que todo mundo fala, que você vai morrer se tomar anestesia geral, cuidado que você pode não voltar da cirurgia. Isso não é verdade, é mito. Esclarece para a gente, falando sobre medicamentos e sobre a tecnologia nova dos monitores cerebrais, monitores cardíacos e por aí vai. Com a monitorização que nós temos hoje, que evoluiu demais nos últimos 20, 30 anos, sendo essa, uma das últimas foi a monitorização de profundidade anestésica, que é o BIS, né? Além das drogas, né, as medicações que nós usamos hoje. Tá, o que é o BIS? BIS é o índice biespectral, nada mais é do que uma monitorização da profundidade anestésica. Então, como nós estamos agora, nós não estamos sob sedação, não estamos sob efeito de drogas, o BIS estaria elevado, acima de 90, vamos dizer assim. O BIS é um aparelhinho, só para o pessoal entender, que você coloca na testa do paciente. É um adesivo que você bota na testa. Tem outros locais que a gente pode colocar. Certo. Por exemplo, na hora de fazer um facelift, que algumas vezes incomoda o cirurgião, ou tumores cerebrais, por exemplo, que a região acaba sendo ali bem na área da cirurgia, a gente tem alternativas. Mas, em geral, é um eletrodo que a gente coloca. Um eletrodo, um adesivo que você bota em algumas partes do corpo, sendo que a preferencial, se não houver nenhuma obstrução, na testa. E daí você, como anestesista, vê as ondas cerebrais do paciente mediante aquela droga, aquele medicamento que está sendo usado. Ou seja, você tem a possibilidade de saber o tempo exato de acordar o paciente, o tempo, a quantidade mais ou menos exata, não em excesso, não de menos, de medicamento ou de drogas a serem administradas, é por aí, né? É por aí. A gente explica isso pra gente aí. Nós temos como identificar se nós estamos dando mais ou menos anestesia, mais ou menos drogas do que o paciente precisa para aquele procedimento. Né? Temos um nível ideal, quanto mais estímulo
um procedimento? Tem, mas medicações nós temos que dar. E a gente consegue monitorizar isso, sim, com excelência hoje. Perfeito. O BIS é só uma dessas ferramentas, além de um ventilador, um respirador, né? Que permite que o paciente seja oxigenado de forma adequada, um capnógrafo que sabe exatamente quanto de CO2 está saindo da expiração do paciente, também é outro fator fundamental para nós, além do analisador de gases, caso a gente ofereça algum anestésico inalatório. Então são diversas as variáveis e os monitores que nós temos para garantir a segurança do paciente hoje em dia, dentro da anestesia geral, assim como na sedação. Perfeito. E de medicamentos anestésicos, sejam gás inalatórios ou então venosos, fala um pouco sobre isso para o pessoal entender que aí tem a associação de drogas, medicamentos, de monitores, né? Isso para a gente fechar aqui uma conclusão e mostrar para o pessoal que a anestesia geral é segura. Perfeito. Vamos lá, me fala aí. Assim como os monitores evoluíram, uma série de medicações novas também surgiram no ambiente da anestesia. São medicações em que o efeito é mais rápido, tanto para início, tanto para saída desse efeito. Então, o despertar do paciente, ele é mais rápido, tem menos efeitos colaterais. É muito frequente, né, a dúvida do paciente ter náuseas, vômitos no pós-operatório imediato, em decorrência das medicações que foram administradas. Isso se vem reduzindo de forma expressiva. Então, atualmente, vem reduzindo esses sinais e sintomas inconvenientes anestésicos no pós-operatório com essa gama de novas medicações que você está falando. Tanto dos monitores, que a gente consegue identificar com precisão quanto nós devemos dar para o paciente, então sem sobredose, assim como as novas drogas que permitem que a gente diminua, tem efeitos mais controlados do que se usava antigamente. Tá perfeito. Enfim, só para finalizar então, uma pessoa vai se submeter a uma cirurgia, não importa qual seja, se for proposta anestesia geral e a pessoa estando saudável, vamos dizer assim, são feitos exames pré-operatórios, exames cardiológicos, exames laboratoriais, estando tudo bem com essa pessoa, não tem o que temer. Não tem o que temer. E estando também num local apropriado, que tenha um centro cirúrgico, que tenha todas essas medicações que você está dizendo que são novidades e não novidades, são mais modernas, né? E que tenha também uma assistência pós-operatória adequada. É isso aí, né? Se nós tivermos todos os cuidados pré-operatórios de exame laboratorial, exames complementares, de exame físico ao paciente, uma conversa com o paciente para entender se tem algum fator de risco não coberto pelo exame. Se estivermos num local adequado, com as ferramentas adequadas, a anestesia geral é, sem dúvida, uma das formas mais seguras de ser submetida a um procedimento hoje. Então, olha aí, você que vai fazer uma cirurgia, está nessa dúvida, você tem um parente aí que vai ser submetido a uma cirurgia, que a pessoa está com medo, a família toda não sabe se opera, se não opera, deixe seu comentário aqui que a gente responde. E tá aí a explicação do Dr. Vitor. Não é para ter esse pânico todo, e hoje em dia se conversa com o anestesista também, né? Sem dúvida. Antes da cirurgia, não precisa ser no dia da cirurgia. Sem dúvida. Tem dúvida, liga para o teu médico, pede o telefone do anestesista e liga para ele. Você que é colega médico, anestesista, se quiser complementar a resposta aqui do Dr. Vitor, complementa aqui nos comentários, vai ser ótimo para a gente, em tom de debate, entendeu? Se faltou alguma coisa aí que você acha que vale a pena dizer, como algumas drogas ou outras novidades, põe no teu comentário aqui. Eu vou adorar ler e mando para o Vitor também depois. E aproveito, aproveito a disponibilidade do anestesista para conversar com o paciente no pré-operatório. Ele, inclusive, já foi mostrado que diminui a quantidade de medicações que nós fazemos no intraoperatório. Perfeito. Então, o paciente menos ansioso, mais tranquilo, com mais informação sobre o que está acontecendo, é um paciente que se beneficia. Fato.
Até porque o anestesista vai ter conhecimento se essa pessoa toma remédio para dormir, se toma ansiolítico, se toma antidepressivo, isso tudo influencia na anestesia. Mas depois eu vou tocar nesse assunto contigo, eu vou entrar a fundo. Agora, tudo isso que você falou vale para cirurgia na criança também, cirurgia pediátrica, porque isso é um temor dos pais e, obviamente, concordo. Seu filho vai ser submetido a uma cirurgia e vai tomar anestesia. O que difere na criança? Quais são os cuidados especiais que um pai, uma mãe deve ter quando seu filho vai ser submetido a uma cirurgia? E define a palavra criança em termos de anestesia. Até que idade vai, por exemplo? Uma das grandes dificuldades do público, desse público especial, é a compreensão do que está acontecendo. No adulto eu posso pedir para pegar uma veia, tirar um sangue. Na criança isso nem sempre é tão fácil. Nas crianças maiores que já têm compreensão, que toleram um acesso venoso, que toleram uma conversa, isso é muito semelhante ao público adulto. Num público menor, no público que a compreensão ainda não... Falar na idade, para o pessoal entender, vai. Pode ser ali, a partir dos 8, 9 anos, a anestesia entre crianças e adultos é muito parecida. Certo. Tá? Claro que com a criança tem que ter um cuidado, uma brincadeira, um jogo de palavras, lidar é diferente. Mas uma vez que a criança tem um acesso na veia, as medicações que nós fazemos são muito semelhantes às medicações do adulto. No público que é mais difícil esse início da anestesia, nós temos diversas alternativas. Temos remédios com sabor de tutti-frutti, de morango, que a gente fala que é vitamina, que é uma brincadeira, e a criança toma, em poucos minutos a criança está dormindo, e aí a gente consegue ir para o centro cirúrgico, pegar um acesso venoso, com calma, com cuidado, sem a criança ser exposta a um estímulo estressante para ela, que pode gerar uma memória, que pode gerar um desconforto futuro. Memória que você fala é lembrança. Lembrança daquele evento que foi desagradável para ela. Além desse remédio pela boca, nós temos remédios pelo nariz, né? Uma infusão, um gatinho, 2 gotinhas que a gente faz pelo nariz ou embaixo da língua, que também tem esse objetivo. O que a gente chama às vezes de uma vacina. Você prefere tomar uma bala ou uma vacina? E aí toma uma vacina que a criança também dorme só com aquela picadinha, uma picadinha de mosquito, que a criança tolera super bem. Eu não tenho dúvida hoje que sempre que possível, um pai ou a mãe tem que estar dentro do centro cirúrgico, tem que estar ali com a gente pelo menos até a criança começar a dormir, até a criança perder a memória. Isso ajuda demais a equipe, e a criança principalmente. Eu concordo com você. Eu trabalhei muitos anos com queimaduras, e o grande queimado, ele tem que todo dia ser submetido a uma anestesia dependendo do grau daquilo, né? E tinha muita criancinha de colo. A mãe estava cozinhando, a criança numa mão e mexendo uma panela de feijão com a outra, e fatalmente caía água ali na perninha do bebê, né? E tinha que fazer aquele banho todo dia. E não tem como a mãe não entrar junto, a mãe tem que levar no colo. Agora, uma coisa importante, Vitor, o que tem que se ter em mente para fazer anestesia de uma criança com relação a pronto atendimento hospitalar? O que você... Lista algumas coisinhas que aquele hospital precisa ter, que eu acho que é uma coisa de informação da população, para que a criança possa ser operada naquele hospital. Você já participou comigo, por exemplo, de cirurgia de orelha em abano de criança. Não dá para ser em qualquer hospital. Por quê? Olha, não estou falando de qualquer cirurgia, não de cirurgia estética ou plástica ou reparadora. O que me parece ser O fundamental... que tem que ter? Para um pai, por exemplo, uma mãe. A equipe tem que estar acostumada. Mas no hospital, o que tem que ter de resguardo, respaldo no hospital ali? Se o hospital não tiver um CTI, é fundamental que ele tenha um fluxo para onde direcionar uma criança. CTI pediátrico? Pediátrico. Com suporte. Tudo suporte pediátrico, é isso. Ainda que o hospital não tenha um suporte de uma criança que fique grave durante um procedimento, é fundamental que ela tenha
que o hospital tem um fluxo para direcionar essa criança para um local que tenha. Então o pai deve procurar saber disso. É importante. Tem CTI pediátrico? Não. Porém, tem algum de stand-by esperando por aí? Se der algum problema, Sim. para onde que essa criança vai, né? Bom, enfim, eu acho que é importante a gente diferenciar a criança, porque hoje em dia muito pai, muita mãe fica preocupado com isso, né? Vitor, me fala um pouquinho agora, se você não tem mais alguma coisa a complementar sobre esse assunto, sobre a criança, sobre a cirurgia, a anestesia na criança. Olha, é uma anestesia bem desafiadora, né? Quase toda anestesia pediátrica a gente aprende alguma coisa, uma técnica, uma habilidade nova. Normalmente os anestesistas vão em dupla para esse tipo de criança. Interessante. É muito comum. Eu não fujo dessa regra, eu fico mais confortável em ir com um colega para esse tipo de anestesia. São pacientes que podem ter uma complicação maior do que adultos. Então é sempre bom ter ali uma outra mão treinada. Nunca é demais ter um par de mãos treinadas do seu lado, caso alguma coisa venha acontecer. Perfeito. Bom, tá aí, pai e mãe. Procura anestesista que vai anestesiar seu filho, caso haja uma cirurgia aí para ele fazer, tá? O Dr. Vitor falou, hoje em dia, conversar antes da cirurgia e não no dia, dias antes, é uma ótima opção. Eu acho que é o melhor, tá? E agora, Vitor, pegando esse gatilho aí, gostaria de saber de você, pode ser bem sincero, bem honesto. O que um paciente, agora falando de adulto, criança, qualquer um, o que paciente hoje em dia deve evitar ou que deve ser interrompido antes de qualquer procedimento cirúrgico, seja qual for, ou se tem, dependendo do procedimento cirúrgico, uma substância pode, a outra não, um alimento pode, a outra não. Para falar de medicações e que estão muito na moda perante eu digo a rapaziada, pessoal mais jovem, paciente de 20 a 40 anos. Todo mundo hoje toma suplemento para academia, que eu acho ótimo, maravilhoso. Vou trazer um cara aqui para falar só disso, médico, na verdade nutricionista. Todo mundo hoje toma pré-treino, todo mundo hoje toma remédio para dormir, todo mundo hoje toma remédio para acordar, para concentração, e faz cada um aí sua alimentação de acordo com a sua tribo. O que realmente pode prejudicar na anestesia, seja ela qual for, e o que você sugere, pode falar en passant, que você lembrar, que deve ser interrompido ou pedido para que o paciente pare de tomar tantos dias antes da cirurgia, em um caso de cirurgia eletiva, obviamente, incluindo esteroides. Olha, anticoncepcional também, desculpa. Não tenho dúvida que o mais importante é falar com o anestesista e não pode mentir. Tem que falar tudo o que você toma, o que você faz, o que você injeta. É fundamental. Hoje em dia, uma das medicações que estão mais famosas em relação à anestesia é o Ozempic. Boa, nem tinha pensado nele. O Ozempic, se eu não me engano, o último guideline que saiu diz para suspender 14 dias antes do procedimento. Tem uma diferença se for oral ou intramuscular, se eu não me engano, mas o número que me vem à cabeça é 14 dias. Olha aí, então. Olha aí, hein? Você que tomou o Ozempic, não estou dizendo que é errado tomar, mas tem muita gente que toma e dá até para o filho sem consultar um endocrinologista, né? Um nutrólogo. Avisa para o cirurgião e avisa para o anestesista. Pode ser que tenha que parar antes. Que realmente aumenta risco. É fundamental que isso seja informado. E a automedicação é muito grande hoje em dia. Os pacientes se automedicam. Então, pode estar botando em risco aí o seu procedimento, sua cirurgia, né? Para você não avisar para o médico, para o anestesista principalmente. O que mais? Olha, os pré-treinos, diversos pré-treinos, eles aceleram a frequência do coração, eles fazem vasodilatação, ou seja, isso muda toda a hemodinâmica do paciente, a pressão, a frequência cardíaca, a forma como ele se comporta com outras medicações da anestesia durante a cirurgia. Então,
é fundamental que o anestesista saiba a última dose e, se possível, o composto que tem nesse teu pré-treino. Pode ser algo que você tome e tem um efeito rápido, que acabe em horas. Então, se você vai fazer a sua anestesia daqui a 24, 48 horas, provavelmente a maioria deles não tem efeito, mas é fundamental que isso seja passado para o anestesista. Os esteroides são um mundo completamente à parte. Eu quero só fazer uma colocação sobre os esteroides. Nós não estamos aqui discutindo se é bom ou se é ruim, se vale a pena ou se não tomar esteroides. Existem especialistas para isso que virão aqui no futuro só para falar disso. A nossa discussão aqui com o nosso anestesista, nosso convidado que é anestesista, é que mal que um paciente que toma esteroide, seja intramuscular ou via oral ou intradérmico, que é aquele creme, né? Tá muito comum homens e mulheres tomarem, né? Isso pode aumentar risco de tromboembolia pulmonar, risco de trombose, com que frequência isso pode acontecer e qual o tempo que o paciente deve interromper ou não esse tipo de uso para um procedimento eletivo. Eletivo é a cirurgia que foi agendada e marcada, não é urgente, vamos dizer assim. Depende muito do esteroide que foi feito. Me fale mais sobre isso, é importante. O tempo, dependendo do esteroide que você toma, o tempo de duração dele é diferente. Então, teríamos que ver qual é o esteroide e a forma de aplicação para a gente orientar a suspensão para a cirurgia eletiva. Sem dúvida nenhuma, ele aumenta a chance de trombose, tromboembolismo, que é uma das nossas preocupações das nossas cirurgias eletivas, e altera a metabolização, ou seja, o tempo de efeito de todas as medicações que a gente faz na anestesia. Então é fundamental que essa informação seja passada para o anestesista, porque é um mundo à parte das questões de esteroides, anabolizantes, suplementos, pré-treinos, tudo que mexe com o metabolismo, com a velocidade do metabolismo e com massa muscular pode alterar o que tem na anestesia. Certo. Dito isso, Vitor, então, o paciente dizendo que usa esteroide intramuscular, que está fazendo um ciclo, não estamos aqui dizendo que isso é certo ou errado, não estamos condenando. Às vezes um médico especialista passou isso para ele, mas ele, indo se submeter a uma cirurgia, a cirurgia deve ser feita somente quando ele parou de usar durante um determinado tempo, é isso? Para o anestesista, para o procedimento ser feito na segurança que a gente vem discutindo, isso, é fundamental que as medicações que o paciente toma sejam informadas para o anestesista. Aqui não cabe o julgamento, cabe a informação para que a gente programe de forma segura um procedimento eletivo. Certo. Vamos botar nesse meio aí também um anticoncepcional, que é muita dúvida das pacientes do gênero feminino, né? Para de tomar, não para, o que você acha? Não precisa parar de tomar. Todos os anticoncepcionais você pode continuar tomando. Temos um cuidado apenas, que uma ou outra medicação feita durante a anestesia pode interromper a eficácia de determinados anticoncepcionais. Então, quando o anestesista usa determinadas medicações, essas determinadas medicações, ele tem que informar a paciente de que naquele período, naquele mês, o método anticoncepcional que aquela paciente usa não vai ser suficiente. Às vezes tem que adicionar outro método de barreira, como a camisinha, por exemplo. Então, não para com anticoncepcional. Não para de Eu também fui numa palestra sobre até um fabricante de trombolítico, né? Antitrombótico, desculpa. E já tem uns 4, 5 anos isso. Foi dito que atualmente também a rotina não para, que é pior. Então aí, paciente, olha aí, a gente acabou de falar aqui, Dr. Vitor, anestesista, que a anestesia geral é segura. E ele disse o porquê. Mas existem medicações e hábitos de vida que você deve informar o médico para que o médico
esteja ciente de tudo e isso realmente seja seguro, porque tem que depender das duas partes para ser seguro, né, Vitor? Sem dúvida nenhuma. Drogas lícitas e ilícitas devem ser absolutamente informadas. Ok, então olha lá. Vou dar um exemplo. Você teve um problema com anestesia. É um exemplo, hein? Você disse concorda ou não concorda, até porque aqui é democrático e é um debate, tá? E você que está aí nos comentários, está nos assistindo, deixe seus comentários também sobre isso. O paciente acabou a anestesia, acabou a cirurgia, durou tantas horas de cirurgia porque foi necessário, né? E teve aí uma complicação qualquer, saiu, depois ficou tudo bem, mas teve uma chateação. E se essa paciente, ou esse paciente estava tomando um anabolizante ou um Ozempic e não informou o médico? Como que faz numa situação dessa? O paciente que usa o Ozempic de forma regular e não suspende adequadamente antes do procedimento pode ter restos alimentares ainda no estômago. Isso, durante a anestesia, esses restos alimentares podem ir para a boca e ele respirar esses restos alimentares, que é o que a gente chama de broncoaspiração. Isso é uma complicação extremamente grave que pode acontecer numa anestesia geral, que é absolutamente prevenível se a gente souber as medicações e suspender de forma correta. Então, não informar ou não suspender o Ozempic, por exemplo, que é uma medicação super na moda hoje em dia, pode dar uma das maiores complicações que a gente tem na anestesia, né? Os esteroides anabolizantes também não é diferente. Pode aumentar o risco de infarto, de taquicardias intraoperatórias, metabolização... Infarto durante a cirurgia? Durante a cirurgia, né? Os anabolizantes, eles facilitam o crescimento de todo e qualquer músculo no corpo, inclusive do coração. Se isso não for acompanhado de forma adequada, pode sim aumentar o risco de infarto durante a cirurgia. E essa é só uma das diversas complicações que qualquer medicação não informada pode trazer durante o procedimento. Bom, tem alguma coisa de alimentação você acha que o paciente pode evitar pré-operatório? Não estou falando do jejum pré-operatório, mas pode evitar alguns dias ou semanas antes que possa interferir na anestesia? Olha, não me vem nenhum alimento agora em mente que possa prejudicar, se eu estou comendo hoje, possa prejudicar amanhã. Em pequenas quantidades, não consigo. Uma taça de vinho, por exemplo, não consigo imaginar isso. Tá. É uma pergunta frequente. Posso te interromper? Por favor. Até quanto tempo o paciente pode tomar álcool, ingerir álcool antes de uma cirurgia? Olha, 8 horas antes, com certeza. Pela quantidade de restos alimentares no estômago, 8, salvo engano, depende do álcool. Aí também tem uma diferença, porque o vinho tem resíduo, que, por exemplo, uma vodka pura não teria, mas uma vodka pura vai trazer alguns malefícios que uma taça de vinho não vai trazer. Então, que a orientação de ingestão de álcool no dia anterior da cirurgia se for beber uma taça de vinho, uma latinha de cerveja. Tá? Sem exageros. Isso vai para qualquer alimentação antes da cirurgia. Não vai comer uma feijoada, não vai comer uma rabada. É uma alimentação mais leve, mais saudável, sem exageros, até 8 horas antes do procedimento. 8 horas num paciente sem comorbidades ou sem medicações que retardem o esvaziamento gástrico. Foi o que você acabou de explicar da medicação. Por exemplo, do Ozempic. Então, vamos falar do Ozempic aqui, tá? Como é só dele, basicamente, das medicações similares. Não hoje, vou chamar depois, já está até convidado, um endocrinologista para me falar disso. Fundamental. Que eu acho muito boa a medicação, mas a gente tem que também explicar tudo, né? Não sou eu para explicar, é o expert no assunto. O Ozempic foi criado como medicação para diabéticos, não para emagrecimento. E a gente acaba usando para emagrecer. Pois é. Bom, então, diante disso tudo, eu acho que a anestesia hoje em dia está muito segura, mas aí eu vou dar, isso não é uma informação, é uma opinião minha, mediante o que eu vivencio nos últimos 4 anos. Muitos pacientes nos procuram para fazer um procedimento estético, mas eles contam, até porque eu pergunto, né, porque tem que perguntar, ou até contam para você
que estão fazendo outras coisas tudo ao mesmo tempo. Por exemplo, me procuraram para fazer uma cirurgia estética. Ao mesmo tempo, na semana que vem, ele vai ser submetido a uma outra anestesia para fazer um outro procedimento estético com outro profissional. Ao mesmo tempo, ele está usando um remédio que o endócrino passou. E, ao mesmo tempo, ele está usando um esteroide intramuscular que o médico do esporte dele passou ou qualquer outro profissional passou. E, ao mesmo tempo, ele quer perder não sei quantos quilos e tudo mais. Esse, ao mesmo tempo, não era assim. A pessoa fazia um procedimento de cada vez, esperava 6 meses fazer outro. Hoje em dia, até porque o tempo é corrido, que a pessoa tem que voltar a trabalhar, ou porque tem um imediatismo, né, de postar em rede social logo a transformação completa, as pessoas misturam tudo ao mesmo tempo. Tá? O procedimento estético número 1, o número 2, o número 3, e mais os tratamentos para emagrecer, outro para ganhar massa magra, e tudo isso ao mesmo tempo. É uma dieta também que nunca fez na vida e resolve fazer agora. Então, eu acho que, paciente, procura aí teu profissional, escolhe, confia no teu profissional e pergunta o que você pode ou não fazer associado para que não haja esses riscos anestésicos, como, por exemplo, que o paciente também pergunta: doutor, eu tenho que usar uma meia de compressão por causa da embolia pulmonar? A embolia pulmonar se deve a vários fatores, e um deles é o que vocês estão usando também, e não informam ao anestesista. Então é importante ter a consciência do paciente, da família do paciente, não querer tudo ao mesmo tempo. O que você acha? Isso é uma opinião minha. Muita gente vai discordar, vai dizer que não, que pode fazer e tal, mas a gente está falando aqui de segurança, tá? Em primeiro lugar, de saúde. Medicina com saúde é o nome do nosso podcast aqui. Não é medicina de qualquer jeito. Nós não somos donos da verdade aqui, né, Vitor? É isso. A gente quer informar ao máximo a população. Então, não queira fazer tudo nas suas férias, ainda fazer uma viagem num cruzeiro que você ainda vai pegar sol, não pode pegar sol e tudo mais junto. Uma coisa de cada vez, né? Minha opinião. Não é durante procedimentos cirúrgicos que a gente tem que fazer uma dieta restritiva. Isso afeta a cicatrização, isso aumenta o risco de infecção. Não é o momento ideal, né? Dietas balanceadas, tudo bem, mas dietas restritivas, perda de peso durante um procedimento cirúrgico, não é o momento mais adequado, né? O mais importante, de novo, eu bato na tecla de que tem que ser conversado, tem que ser informado. O planejamento pode ser feito, mas tem que ser conversado, senão o resultado não vai ser bom. Nós podemos aumentar o risco de complicações. Isso só quem acaba sendo prejudicado é o próprio paciente. Ok, beleza. Muito boa sua explicação. Muito didática também. Pegando esse gancho aí de novidades, né? Vamos dizer assim, me fala um pouco sobre como que está a anestesia na cirurgia robótica. Se tem alguma novidade, assim, bem relevante, ou se é basicamente a mesma coisa. Porque a cirurgia robótica, hoje em dia, é uma realidade. Entendeu? Em basicamente quase todas as áreas, não todas, as áreas da cirurgia. Como que está a anestesia para a cirurgia robótica? Dá uma explicação rápida, você vê aí. A cirurgia robótica veio para ficar, né? A técnica pela cirurgia robótica vem se mostrando muito benéfica para o paciente. Do ponto de vista anestésico, existem algumas alterações, algumas mudanças, alguns cuidados a mais que nós temos que ter, mas a verdade é que o resultado costuma ser superior a uma cirurgia por vídeo não robótica. Dor pós-operatória costuma ser menor, tempo de recuperação costuma ser melhor, o resultado, em geral, costuma ser melhor. Então, em algumas cirurgias isso já é bem consolidado, em outras ainda está se avaliando se o resultado realmente é melhor ou não, mas eu imagino, a minha aposta é que ela realmente venha para ficar. E com a adequada indicação, eu acho que vai ser um futuro muito promissor aí para... E a anestesia acompanha esse processo em termos de evolução também? Como é que tá? Nós fazemos alguns ajustes na anestesia, na parte anestésica, alguns cuidados.
Tem muitos anestesistas que, em vez de pegar só uma veia em um braço, pegam nos 2 braços. Algumas seguranças a mais de monitorização, né? Às vezes uma bomba de infusão que não usaria numa cirurgia por vídeo. São ajustes de questões técnicas por nós não podermos ter acesso ao paciente durante o procedimento. Então, por exemplo, numa cirurgia por vídeo, aconteceu algum problema, aquela veia que a gente pegou inicialmente não está funcionando como a gente gostaria, eu tenho como uma alternativa pegar, funcionar uma outra veia. Na cirurgia robótica isso não é possível. Então, para que isso seja possível, a gente tem que contaminar todo o campo e reiniciar a esterilidade do procedimento. Então, por vezes, essas adequações das técnicas são feitas, né? Mas a segurança que a gente tem hoje nas outras anestesias, ela também vale para a cirurgia robótica. Pô, excelente, Vitor. Agora, eu acabei de ver aqui nos comentários, eu recebi uma pergunta de uma espectadora. Ela comentou aqui muito bem até que a gente está falando muito daquela cirurgia planejada, né? Tal de cirurgia eletiva. E numa cirurgia de emergência, por exemplo, a pessoa sofreu um acidente de carro, teve um apendicite, sofreu alguma coisa que tem que operar hoje, de emergência. Como é que fica toda a questão de alimentação, de medicamentos que a pessoa toma, tudo que a gente veio falando até agora, que tem que interromper, que não precisa, muda tudo, né? Muda tudo. Fale sobre isso aí. Eu vou para responder aqui a Eliane de Souza. Perfeito, Eliane. Eu fiz minha formação no Hospital Miguel Couto, no Hospital de Urgência e Emergência no Rio de Janeiro. Então, essa era a nossa rotina, né? A gente tinha cirurgias eletivas, mas com frequência as cirurgias de urgência e emergência. Mas, Guilherme, é o que a gente vinha comentando desde o começo. O objetivo é sempre a segurança, né? Se nós temos tempo para programar uma cirurgia eletiva, nós temos que ter todos os cuidados para que a segurança seja a maior possível. Se o paciente sofreu um acidente, um trauma, precisa ser operado de urgência, e nós não conseguimos nos programar, por exemplo, para tirar o Ozempic, o anabolizante, ou quaisquer que sejam as medicações que interfiram no ato anestésico, nós vamos fazer a cirurgia. A gente não tem como postergar uma cirurgia de urgência e de emergência. Só que nós vamos ter que tomar outros cuidados e manejar os riscos adicionais a que esse paciente está sendo submetido. O que é fundamental a gente ter em mente é o peso entre riscos e benefícios de ser submetido a uma anestesia e a um procedimento cirúrgico. Numa cirurgia de urgência, o benefício é evidentemente maior do que o risco. Numa cirurgia eletiva, às vezes o risco de não se suspender essas medicações não se justifica. Perfeito. Então, numa cirurgia de urgência, a gente tem que dar um jeito. E essa é uma das belezas da anestesia. Sim. Ou seja, tem que operar. Tem que operar. E o anestesista que se vire. É isso. É exatamente isso. Porque está pondo em risco a vida da pessoa, a integridade física, então tem que fazer a cirurgia. Tem que fazer a cirurgia. Essa, como eu cirurgião, eu também já passei por várias. Não tem dúvida. Então, tem que ser feito? Tem que ser feito. Vamos fazer com a maior segurança que aquela situação, aquele contexto nos permite. Por exemplo, se você puder deixar a paciente em dieta zero, em jejum por um tempo, é uma boa, né? É uma excelente alternativa. Se não for um acidente de carro em que ela rompeu o baço e está sangrando, se ela teve um apendicite, que dá para esperar, 6 horas para que o estômago fique vazio, aí tem esses caminhos, atalhos, né, que o anestesista vai fazendo para minimizar os riscos. É disso que você está falando, né? Um exemplo super comum são as fraturas não expostas. Fraturas ortopédicas. Fraturas fechadas, nós temos que operar o quanto antes, mas operar daqui a 2 horas ou 8 horas não muda praticamente o prognóstico. Então, nós optamos por esperar 8 horas para diminuir de forma significativa esses riscos de broncoaspiração, como a gente comentou, e fazer o procedimento com mais segurança. Perfeito. Obrigado, muito boa explicação. Aproveitando aqui, pessoal, vou colocar aqui no link da descrição o Instagram do Dr. Vitor Agatti. Quem quiser
se comunicar com ele, tá aqui. Segue ele lá no Instagram dele, tá? Que, inclusive, a nossa conversa, nosso bate-papo também vai estar lá no Instagram dele. Segue o Dr. Vitor lá. Ele tem muita coisa aí para dizer pra gente, muita informação boa e de qualidade. Por favor, se você... Eu recebi mais uma pergunta aqui. Ótimo, mas olha, se alguém não concorda com o que eu venho expondo, o que eu venho falando, por favor, esse é o momento. Quero debater, quero aprender, vamos aqui discutir e aprender junto. Ok, Vitor, muito obrigado. Eu tenho uma outra pergunta agora de um colega da área de saúde, e ele fez uma pergunta bem interessante também, que é uma dúvida minha. O que você acha de fazer sedação em consultório, seja lá para qualquer procedimento que o colega entenda que seja plausível de se fazer em consultório? Fala aí, pode falar até tecnicamente, que essa é um bom debate e que seja democrático com todos os nossos colegas. O que você acha da sedação em consultório? Olha, eu não vou falar do que eu acho, vou falar do que está escrito. Boa. E o que está escrito é que a sedação, toda sedação tem que ter uma monitorização básica. Então, tendo o nosso monitor multiparamétrico, né? Saturação, cardioscopia, pressão não invasiva, você pode fazer a sedação. Traduz isso para o paciente. Tem que ter monitorização básica para que a gente possa controlar qualquer intercorrência que venha a acontecer. Perfeito. Mas não para por aí. Você tem que ter as medicações todas numa possível parada cardíaca. Por exemplo, o paciente teve uma reação alérgica, o famoso choque anafilático. Isso pode evoluir para uma parada cardíaca. Nós temos as medicações de pronto atendimento ali e um desfibrilador caso a gente precise. Então, é fundamental que isso exista. Além disso, imagina que o paciente precise ser entubado. Ficou grave, teve um sangramento arterial importante, ou o próprio choque anafilático, o paciente precisou ser entubado e agora vai ter que ser transportado. Bom, a cama em que ele está fazendo o procedimento deita e consegue ficar numa posição adequada para ser entubado? Entra uma maca dentro do consultório para transportar esse paciente, essa maca entra no elevador para ele descer até o piso térreo e entrar na ambulância. Existe o fluxo de levar esse paciente de ambulância até um hospital? Então, se você tem todos esses elos, você pode fazer uma anestesia ambulatorial. Mas é fundamental que exista todos esses elos. E você tem que atender as exigências da Sociedade Brasileira de Anestesia. Caso você faça numa sedação ou um procedimento dentro de um consultório odontológico, por exemplo, você tem que atender também as recomendações da Sociedade de Odontologia. Não. É possível? Sim. Mas, de novo, tem que ter segurança. Ok. Muito boa resposta. Aqui, Vitor, outra pergunta também de um colega médico, ele não é anestesista, mas me fez essa pergunta aqui. Atualmente, aonde que você acha que a anestesia chegou em termos tecnológicos, em termos de evolução, e se já está quase no limite ou se tem muita lenha para queimar ainda, né? Vamos dizer assim, em termos de evolução, e até onde você acha que isso vai chegar. E gostaria que você falasse também, está na pergunta dele, com relação à dor que o paciente sente na anestesia ou pode vir a sentir, tá? E não só na anestesia. Como está hoje em dia? É uma pergunta minha, eu gostaria de botar nesse gancho aí. Como está hoje em dia o tratamento para dor? Até mesmo se falando em consultório médico, como é que está isso? Qual é a evolução disso tudo aí? Tem gente que tem enxaqueca, tem gente que tem dor. Dor, né? Nenhum ser humano quer sentir dor. E é uma coisa que eu sei que vem sendo estudada há muitos anos já e evoluída. Você pode falar sobre isso? Nossa, vamos lá. Vamos começar dividindo, né, a dor como um sintoma em a dor aguda, que é a dor do procedimento cirúrgico, a dor mais imediata, e as dores crônicas, que a gente pode falar aí de enxaqueca, de lombalgias, enfim, de dor pós-procedimentos, alguns cirúrgicos que ficam semanas ou meses incomodando o paciente aí no pós-operatório. Então,
Em relação à dor intraoperatória e pós-operatória, evolui-se muito recentemente, né? Inclusive com monitores, assim como a gente vinha comentando sobre PINS de profundidade anestésica, a gente vem evoluindo com monitores de dor intraoperatória. Então, níveis de dor que o paciente está sentindo naquele momento cirúrgico, naquele momento em que está fazendo a incisão. Então, estamos evoluindo para conseguir ferir isso com mais precisão. Assim como a gente consegue medir, a gente consegue... Então, as medicações que vêm surgindo, elas sempre visam um efeito rápido e uma retirada, né? Da mesma forma que ela entra rápido, ela deveria sair rápido e com o menor efeito colateral possível. Então, a evolução da anestesia está sempre voltada com esse objetivo. Uma das alternativas que surgiu nos últimos anos foram os bloqueios periféricos. O que é o bloqueio periférico? Nada mais é do que a gente desligar o nervo responsável por sentir a dor, sentir o estímulo de determinada região. Então, por exemplo, vou fazer uma cirurgia no dedo, eu consigo desligar um nervo que é responsável por aquela sensibilidade. Com anestesia geral ou com sedação ou com local? É uma injeção em algum local do nervo, do trajeto desse nervo. Perfeito. Né? Fazendo um paralelo, é como se a gente fizesse uma hack. Assim como a gente faz a hack para cirurgias de membros inferiores, eu poderia fazer uma hack num braço, no punho, no ombro. Então, são formas de a gente desligar o nervo responsável por aquela dor. E evoluiu-se muito nesse sentido de ser cada vez mais específico no nervo em que a gente está desligando. Então, a hack a gente desliga as duas pernas para operar, por exemplo, um tornozelo. Mas eu conseguiria, hoje, desligar só um nervo responsável pela sensibilidade do tornozelo. Então, isso a gente consegue fazer. E assim como a gente consegue tirar a dor do intraoperatório, nós conseguimos postergar essa analgesia, às vezes por 12, 16, 24 horas no pós-operatório. Então, ajuda demais o tratamento de dor responsável a dor proveniente do procedimento. Então, aquela dor que alguns pacientes se referiam antigamente. Por exemplo, uma cirurgia de coluna deve doer para burro. Eu sei que dói como médico, mas como paciente eu nunca senti. Mas um colega meu fez, falou, primeira semana é difícil. Incomoda. A posição, dói muito. E a gente, controlando melhor a dor intraoperatória, a gente controla melhor a dor pós-operatória. Certo? Excelente. Então, você tem alternativas tanto para a coluna quanto para membros, para diminuir esses bloqueios, fazendo esses bloqueios regionais para diminuir a dor no intra e, portanto, também no pós-operatório. E, respondendo a segunda parte da sua pergunta, as dores mal controladas no intra e no pós-operatório imediato, elas têm mais chance de evoluir como dor crônica no pós-operatório tardio. A pessoa vai adquirir aquela dor. Ela adquire aquela dor e a forma como o corpo enxerga aquela dor cronifica esse sintoma. Então, e aí o tratamento muda. Os bloqueios periféricos ainda continuam. Perdão te interromper, já te interrompendo. É possível a gente incluir nessas pessoas aí, nesses pacientes, pessoas que não fizeram cirurgia, mas têm aquela dor de cabeça que não passa nunca, tem aquela dor no ombro ou qualquer outro lugar do corpo. Vamos dar um exemplo, enxaqueca. Eu tenho parente, uma pessoa que é da minha família que sofre com enxaqueca e nunca conseguiu tratar adequadamente. Isso nunca se curou, nunca teve nenhuma melhora e fica incapacitante para a pessoa até, né? Então, para essa dor, mesmo que a paciente ou o paciente não tenha adquirido, que seja um pós-operatório, mas que ela nasceu com aquela dor ou adquiriu ao longo da vida, o que a gente tem de tratamento, vamos dizer assim, mais moderno hoje em dia? Não só falando de medicamentos, de alguns estímulos, de algumas outras coisas aí que eu andei lendo. Mas... Olha, a enxaqueca nós consideramos como um tipo de dor crônica, certo? E aí o tratamento varia muito. Ainda falando sobre os bloqueios regionais, alguns tipos de enxaqueca, elas também se beneficiam de bloqueios
por exemplo, o nervo occipital maior, que fica na região da nuca, pode favorecer, pode facilitar o tratamento dessas enxaquecas. Então, tratamentos não medicamentosos, né? Pelo menos não medicamentos não orais. Assim como você tem benefício de alguma série de medicações orais para fazer de uso regular. Tanto anticonvulsivantes em doses baixas, eu sei que o nome assusta, o anticonvulsivante, mas em doses baixas os pacientes costumam se beneficiar, responder super bem ao tratamento. Assim como mudanças que nós falamos de estilo de vida, que na verdade acabam sendo as mais difíceis. Então, os pacientes que têm enxaqueca precisam dormir de forma adequada, precisam se alimentar de forma adequada. Normalmente eles, a ressaca, né, depois de uma noite de ingestão alcoólica acaba sendo pior e serve como gatilho, como trigger dessas enxaquecas. A atividade física é fundamental. Então, é uma série de fatores que pode melhorar, né, de forma crônica o tratamento e a dor desses pacientes. Perfeito. Então, além de novas medicações direcionadas para a dor, como você citou, anticonvulsivante, que antigamente era usado só para crise convulsiva, hoje em dia vem sendo usado para determinados dores crônicas, modular e mudar a forma como o corpo enxerga aquela dor. Então temos uma evolução aí, né, na terapia da dor, de uma forma geral. O profissional geralmente que trata disso, em consultório, a seu ver, quem é? Olha, o especialista em clínica da dor, né? E a formação desse profissional é variável. Tem neurologistas e neurocirurgiões, tem anestesistas e tem clínicos. Eu vejo uma gama até grande de profissionais que acabaram indo para a clínica da dor, vindo tanto de áreas clínicas como cirúrgicas. Perfeito. A dor realmente é uma coisa nenhum ser humano gosta de sentir, porém, acho que a gente está um pouco ainda atrasado nesse sentido, essa é a minha opinião, em relação ao tratamento da dor. E hoje, convivendo com profissionais como você e outros colegas, eu vejo que a gente está bem evoluído. É isso. Ô, Vitor, agora uma pergunta minha que eu queria te fazer, uma pergunta bem básica até, mas que é dúvida de muitos pacientes. Numa cirurgia eletiva, que é aquela cirurgia que a gente vai agendar e vai marcar, uma cirurgia de médio porte ou até de grande porte, mas que não seja uma cirurgia cardíaca, uma neurocirurgia, uma cirurgia gastroenterológica, ou uma cirurgia de retirada de câncer, etc. Quais são os exames básicos que o paciente tem que fazer, ou seja, aqueles que o paciente tem que ficar atento, tem que ser pedido para eles, por protocolo. Cada profissional, cada cirurgião tem a sua expertise, mas tem um protocolo de exames básicos. Claro que o paciente que vai fazer uma cirurgia no fígado tem que pedir um hepatograma para ver como é que estão as enzimas do fígado. Mas o básico para uma cirurgia eletiva, quais são os exames protocolares que se pede? O nosso guideline, ele separa pacientes abaixo e acima de 40 anos. Pacientes abaixo de 40 anos, sem comorbidades, veja bem, é o que está escrito. Veja bem, explica para o pessoal o que é comorbidade. Sem doenças associadas, né? Os pacientes sem outras doenças, que não tomam nenhuma medicação, que não toma esteroides, que não faz uso de drogas ilícitas, ele pode ser submetido a uma cirurgia apenas com uma anamnese e um exame físico orientado, sem exame de sangue. Qual é o problema dessa descrição no protocolo? Que todos nós somos etilistas sociais, normalmente tabagistas sociais, e incluo no tabagismo social o famoso vape, os cigarros eletrônicos. Sim, aquele que agora está na moda também. Estão na moda e as lesões associadas ao vape estão surgindo. Então, além do uso de substâncias, outras substâncias ilícitas e medicações que nós consideramos, às vezes é só um suplemento, é só um polivitamínico, mas na verdade, por exemplo, um exemplo clássico que a gente tem na anestesia é a ginkgo biloba, que ele acaba sendo
favorecendo sangramentos intraoperatórios. Sim, isso aí é um vilão para os cirurgiões. E o ginkgo biloba, ele está inserido em várias fórmulas contra queda de cabelo, queda de unha, e o pessoal toma. Eu não estou dizendo que não é eficaz, mas para uma cirurgia é prejudicial, né? E numa cirurgia estética, por exemplo, você pode aumentar o sangramento e piorar resultado só porque tem o uso de uma ginkgo biloba que estava num polivitamínico, por exemplo. Então, apesar do nosso guideline dizer que não precisa desses exames, a gente acaba solicitando por proteção até o próprio paciente. Então, um exame, um hemograma completo, uma bioquímica básica e um coagulograma acabam sendo solicitados. Bioquímica básica é glicose, ureia, creatinina. Sódio, potássio e às vezes um PCR, uma proteína C reativa, às vezes hepatograma. PCR não é para detectar. Não é o do. Não é uma proteína. Não é. Esqueci o nome agora. Mas não é. Não é para detectar virose, é Não para é detectar se é uma inflamação no corpo, Exatamente. que é PCR. Tá. Então, Raio-X do tórax, importante? em alguns pacientes, sim, principalmente os tabagistas sociais. Esses são importantes. O raio-X do tórax, ele tem validade? Salvo engano, são 6 meses. Tá. Eu não lembro a última vez que eu li, mas, salvo engano, o risco cirúrgico, os exames pré-operatórios, eles têm uma validade de 6 meses. Incluindo os laboratoriais? Incluindo os laboratoriais, se não houve nenhuma alteração de lá para cá. Então, se você não adicionou nem retirou nenhuma medicação, se você não teve uma alteração importante de hábito de vida, ganho ou perda de peso relevante, eles são válidos por até 6 meses. E o risco cirúrgico nada mais é do que uma consulta, você faz um eletrocardiograma, né, no paciente, e aí quem pode fazer, qual o médico que é liberado para fazer isso? Um clínico, cardiologista, anestesista? Olha, o clínico, sem dúvida nenhuma, o anestesista na maioria das vezes, o cardiologista eu reservo para aqueles pacientes, não reservo não, mas eu acho ele fundamental nos pacientes que apresentam alguma alteração cardiológica. Nesses pacientes, eu acredito que seja fundamental a avaliação do cardiologista. Então tá, olha aí, pessoal. O básico, o Dr. Vitor falou, se você está bem de saúde, não tem comorbidade, não está tomando nenhuma medicação que deva ser interrompida e vai fazer uma cirurgia eletiva, os exames protocolares básicos são hemograma completo, glicose, ureia, creatinina, sódio, potássio, coagulograma completo, um raio-x do tórax e avaliação cardiológica ou risco cirúrgico. É basicamente isso. Legal, muito bom. Ok, pessoal, tivemos uma conversa aqui, um bate-papo muito legal com o Dr. Vitor Agatti, que é anestesiologista. Deixa aqui seu comentário, você que é médico, você que não é médico, que é da área da saúde, é muito importante para a gente, para que a gente crie um debate sobre tudo que foi falado aqui. Pode ser um comentário técnico ou uma dúvida, a gente vai ler e vai te responder. Não deixe de dar o seu like, se inscrever aqui no canal, tocar o sininho de notificações para ajudar o nosso crescimento aqui, tá? Essa força aí, tá bom? Compartilha também se você puder. Dr. Vitor, foi um prazer ter aqui você hoje. Prazer enorme. E ouvir aí um pouco da sua experiência e obrigado pelo seu tempo, por ter vindo e por ter prontamente respondido aí também as perguntas. Ajudou bastante, foi muito legal. Gostei muito. Obrigado. Eu que agradeço o convite e estou disponível sempre que precisarem aqui. A gente ter essa outra conversa dessa. Vamos fazer outra, a casa é sua. Depois a gente bota nutrição no meio também, que eu sei que você entende um pouquinho. Muito obrigado. Obrigado, amigo.